Oi, tudo Caímos, bem? caímos, Caímos! mas voltamos. Sim, nossa, do nada, assim, a tela ficou toda branca e a gente caiu. Não entendi o que aconteceu. A minha O bom conexão que tá a, boa. o bom que a gente cai, mas levanta, né? Levanta, isso mesmo. Uma energia melhor ainda, só fortalece, viu? Esses É isso aí. obsessores aí de rede social tentando nos tapear, não vou conseguir, não. Vai ser mais E aqui em forte. Porto Alegre parece que vem um temporalzinho aí. Então pode Olha, ser que a gente escute assim uma chuvinha durante o nosso então tá. diálogo. Tranquilo, acho que nem dá para captar, mas tranquilo, viu? Obrigada, então, todo mundo que voltou. Perdão, assim, foi um erro da tecnologia mesmo. Mas como eu estava falando, né, que a gente está se sentindo junto por esse sentimento, estava até perguntando para você se você sente a mesma coisa nesse Uhum, mês, se isso faz diferença de alguma forma no seu dia a dia, né? Só para a uhum. gente Eu se acredito, colocar. Nath, que no meu caso, como eu sou pai de um menino e uma menina, o envolvimento deles com o Natal me reconecta com essa simplicidade e essa ingenuidade que, no fundo, é algo que a gente precisa resgatar para poder viver os princípios que Jesus ensinou. Então, muito mais Com pelos certeza. meus filhos, eu acabo me reconectando. A gente, é claro que sente um pouco também um peso de preocupação pela visão comercial que se tem do Natal e o momento grave que nós estamos vivendo, né? Mas aí a criançada nos ajuda a uma reconexão assim que deixa um pouquinho os problemas de lado para ver a essência, que é essa conexão entre todos nós a partir da vida de Jesus na Terra. Perfeito. Ai, Vinícius, estou muito feliz. Obrigada por ter aceito esse convite, estar conosco. Vinícius, para quem não sabe, tá tomando chimarrão? Ai, meu Estou Deus, tomando sim. eu também tenho, eu sou do Sul também, sou de Curitiba, também adoro Olha chimarrão. só, viu? Se não fosse, não estivesse tomando chimarrão, não seria gaúcho, né? Então, tá tudo certo. É isso aí. Eu estava falando que você também é autor de um artigo que nós temos lá no nosso site, né, sobre a Uhum. comunicação não violenta, a prática da comunicação não violenta. Então, para quem se interessar aqui no assunto da nossa live, que a gente vai tocar nesse ponto, né, tem também o seu artigo lá no nosso site, tá bom? E acho que Bacana. para começar, vamos fazer uma prece para a gente harmonizar, para ver se a live não cai de novo, Vamos só para a sim. gente ficar Olha, sintonizado. O Felipe Mascarenhas nos avisou que também está no chimarrão lá. Nossa, queria estar com o meu aqui, vai estar muito calor. Não consigo tomar no calor, tem que ser tererê no calor. Bom, você gostaria de fazer a prece? Senão eu posso fazer. Sinta-se à Posso fazer vontade. sim, posso fazer. Então, Obrigada, nesse viu? momento, nós buscamos a conexão com Jesus, o nosso mestre e amigo de todas as horas, com os bons espíritos que laboram na seara do bem, que inspiram essa iniciativa do MOVE, que inspiram a todos nós a uma vivência voltada ao respeito profundo por tudo e todos. Que nós possamos, Senhor, contar com o teu amparo, para que as reflexões aqui postas sejam pertinentes à luta de cada um, de cada uma, no que tange a própria renovação e, por consequência, a pacificação na esfera das suas relações. Que Deus nos abençoe e nos guarde sob a sua paz. Que assim seja. Bom, vamos começar então. Eu sempre, quando trago um convidado novo, né, pela primeira vez aqui pelo Mov Live, eu sei que você fez semana passada, né? Participou do Mov Talk, que é uma outra frente de trabalho do Mov lá no YouTube, né? Mas assim, tem gente que assiste só a Mov Live e às vezes não te conhece. Então, eu Uhum, gostaria que você falasse um pouquinho quem é o Vinícius Lossada, a sua conexão, como você se conectou com essa temática da ética animal espírita, uhum. talvez um pouquinho do seu trabalho frente à Federativa Espírita lá do Rio Grande do Sul e um pouquinho também do seu trabalho hoje, né? Qual é a sua relação com a comunicação não violenta? Certo. Então, eu sou um espírito em luta renovadora. Nesse momento, nessa encarnação, eu respondo por Vinícius Lima Lousada. Sou pai do Estevão e da Valentina. Sou casado com a Larissa. São essas almas que têm me ensinado a ser gente. Conheci nessa encarnação a doutrina espírita no ambiente doméstico. Os meus pais, quando eu nasci, já eram espíritas, né, por conta
de desafios da mediunidade que a minha mãe enfrentou, e o mesmo sofrimento na experiência da mediunidade a conduziu a uma casa espírita. E a partir daí todos nós participamos da evangelização espírita infantil juvenil. E fomos evangelizados no lar. Uma rotina na casa dos meus pais era o domingo, às 19 horas, o Evangelho no Lar, onde nós líamos ali Jesus no Lar, as obras de Emmanuel e o próprio Evangelho. Hoje eu resido em Porto Alegre, eu sou natural de Rio Grande, tenho aí meus 4 irmãos da mesma família, vamos dizer assim, consanguínea, encarnados aí também. Eu sou professor do Instituto Federal Rio Grande do Sul, na área de pedagogia. Nesse momento eu coordeno o curso de pedagogia. E a minha caminhada profissional é no campo da educação. Eu sou licenciado em pedagogia, sou pedagogo. E tenho, no movimento espírita, trabalhado no Centro Espírita Leão Denis, que é a nossa casa. Sou colaborador do Hospital Espírita de Porto Alegre, no grupo chamado Ivone Pereira. E também atuo na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, onde eu dirijo a área de formação de lideranças espíritas. E tem um programa já há 10 anos de desenvolvimento de uma perspectiva de liderança servidora no movimento espírita. Uma liderança conectada ao próprio espírito do Evangelho, no sentido de serviço à comunidade, a fim de que a gente não adentre caminhos que não são os caminhos do espiritismo, né? Das hierarquias, do profissionalismo religioso, ou da perda de percepção que nós temos que nos mover, enquanto movimento espírita, pelo bem comum e pela finalidade da própria doutrina. A comunicação não violenta, Nath, ela chega na minha vida pelos caminhos da paternidade. Quando eu me tornei pai da Valentina, eu residia na Serra Gaúcha, em Pedro Gonçalves, onde eu trabalhava também. E percebi na condição da paternidade que eu tenho, até hoje, muitos condicionamentos que denotam a violência entranhada na nossa cultura e naturalizada. E isso foi me incomodando. Ainda que a gente se equivoque, eu fui percebendo que não fazia sentido, como espírita, educar com lógica de prêmio, castigo, não é? E até a palmada, que na nossa cultura é tão naturalizada e que já é bem considerada uma contravenção. Vamos pensar na lei do menino Hélio e tal. Eu sei que é um tema controverso. Normalmente, quando a gente fala isso, a gente recebe respostas agressivas, porque as pessoas diziam assim: eu apanhei e estou aqui. E aí eu sempre pergunto, quando é preciso dizer ao interlocutor, em que condições? Porque a gente imagina, às vezes, que a violência é uma resposta, quando, na verdade, ela não resolve nada. Não há ninguém que tenha se tornado melhor porque foi punido. Isso não existe. Isso é uma herança atávica da nossa agressividade, mas que não cabe mais num mundo de regeneração. Fui estudar comunicação não violenta, fiz uma formação inicial, depois eu fui fazendo o caminho de autodidata. Eu fui estudando, lendo, fiz formação de círculo, de facilitador de círculos de construção de paz, fiz a básica, a avançada. Nisso eu fui me aprofundando. E como a comunicação não violenta é a própria essência de um círculo de diálogo para a construção da paz, eu fui seguir estudando a comunicação não violenta. E recentemente, em novembro, já para encerrar essa primeira resposta, nós lançamos, vou fazer um marketing aqui do bem, nós lançamos junto à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, cedemos os direitos autorais, a obra Linguagem do Coração, Educação dos Sentimentos e Cultura de Paz. Porque o tempo foi me mostrando que há uma conexão, porque o Espiritismo é uma ciência também, e ele é capaz de dialogar com qualquer área do conhecimento, assim como pode dialogar e deve com os estudos da ética animal espírita, assim como deve dialogar com a ecologia. Essa abordagem relacional do Marshall Rosenberg, ela encontra seus fundamentos, se nós quisermos olhar com atenção, nas próprias proposições de conduta presentes no Evangelho segundo a sociedade contemporânea, até as possibilidades que nós temos de pacificação interior e pacificação social.
Então, a comunicação não violenta é hoje, para mim, uma matriz filosófica para uma vida mais conectada com o próximo e com Deus. Mas ela entra, assim, no pacote que está a doutrina espírita na minha vida, que realmente tem mais centralidade. Graças a Deus, Perfeito. porque eu sou alguém que preciso das aprendizagens do Espiritismo. A gente nunca é colocado onde não deve estar, né? Onde não deve É verdade. aprender, um pouquinho, né? E eu também, desde que eu entrei pro MOV, né, começo do ano passado, mais ou menos, que eu entrei em contato com a comunicação não violenta e eu tenho buscado, nossa, assim, não só estudar, mas praticar, acho que principalmente. E as lives Uhum. que acontecendo que eu abracei essa frente de trabalho esse ano, eu acho que foi uma das coisas que mais me ensinou, sabe? Porque aqui você tem um monte de pessoas diferentes, você recebe pessoas assim, de crenças diferentes, de estilos de vida diferentes. Por mais que hajam coisas em comum e sejam pessoas que a gente seleciona que vai ter ali o mínimo de comunicação não violenta, ou seja uma pessoa tranquila, pacífica, mesmo assim, você precisa ter os bastidores, você precisa conversar com a pessoa, você precisa chegar Uhum. nela, explicar às vezes o que é o MOV. E tudo isso, eu tô ali representando o MOV, e o MOV tem como pilar a comunicação não violenta. Então, eu precisei me adequar e mudar muita coisa internamente para poder fazer esse papel. E eu acho que isso foi maravilhoso, porque até foi engraçado, eu queria comentar rapidinho. Ontem, um amigo me mandou um meme bem conhecido já, de um rapaz que ele se diz soft vegan, e aí ele tava. Basicamente, soft vegan é uma pessoa que está tentando parar de comer carne, só que acabaram rotulando, né? E aí, enfim, o meme traz uma questão assim de uma certa ignorância da pessoa e um vegetariano que usou de violência para criticar a postura dessa pessoa que está reduzindo o consumo. E eu lembro que uns 2 anos atrás, quando eu vi esse meme a primeira vez, eu tive uma reação totalmente ignorante, eu acho, sabe? No sentido de, Uhum. nossa, a pessoa não tinha que se chamar desse jeito. O vegetariano lá que criticou tem toda a razão. Ele falou de um jeito que possibilitou essa crítica. Enfim, eu tive uma postura violenta dentro internamente, né? Não falei isso para fora, mas eu pensei. E aí ontem, quando esse meu amigo me mandou isso, nossa, eu tive uma postura assim de, poxa, mas a gente tinha que aplaudir porque ele está reduzindo o consumo. E o vegetariano não podia criticar dessa maneira, porque deveria incentivar que a pessoa continue. Ela está no tempo dela, está fazendo do jeito dela, sabe? Então, achei Uhum. que foi a primeira vez que eu me toquei. Eu falei, caramba, vou fazer uma live amanhã sobre comunicação não violenta. E eu já percebi que em 2 anos eu já tive uma mudança interna de postura, sabe? E quem se favorece são os animais dentro da nossa causa, né? Principalmente. Então, é por eles e Claro. pelas pessoas também. É Então, interessante incrível. porque esse estigma que tu te referiste, ele é uma das formas de comunicação alienante que se refere o Marshall Rosenberg, o Uhum. criador ou sistematizador da comunicação não violenta. O que o Marshall percebeu? Que nós temos formas de comunicação que nos afastam. Entre elas está o julgamento, a rotulação de pessoas, a comparação ou a cobrança ou exigência. Então, é muito comum na nossa cultura a gente estabelecer a rotulação e a crítica. Observa, por exemplo, esse período que a gente viveu de campanha eleitoral, em que as pessoas ofendem mais o concorrente a um cargo do que falam do seu projeto. Eu mesmo tenho muita dificuldade de votar ultimamente, porque as pessoas não apresentam mais projeto, elas falam mal das outras. O que mostra uma política rasa e uma política, aliás, o ódio como política. E que está muito Isso. comum, que leva ao extremo em condução de órgãos governamentais, a gente vê a presença de elementos bem declarados daquilo que o filósofo camaronês chamou de necropolítica. Mas isso está enraizado na atitude violenta. Então, bacana tu trazer isto, porque isso serve para qualquer local de referência ou lugar de fala que a gente se encontre. Porque se o lugar de fala te traz a tua trajetória para apresentar uma ideia, ele não pode se tornar um lugar de autoridade absoluta que permita alguém julgar o trem. Aliás, não há comunicação não violenta com o julgamento. E é curioso isso, porque é o que Jesus ensinou. Ele dizia numa metáfora muito, muito dura para os fariseus: como é que vocês enxergam?
o cisco no olho do vosso irmão e não enxergo a trave no vosso. Ou seja, como é que a gente olha tanto minúcias de deficiência de alguém quando a gente não consegue perceber a nossa? O Rafael fez um comentário aqui, não sei se tu enxergas. Sim, eu ia buscar ele quando você terminasse a Ah, sua tá. fala. Ó, Obrigado. Vinícius, não sei se conhece o conceito de referente ausente da Carol Adams, que fez o Política Sexual da Carne, aquele livro. Demonstra Uhum. como que a linguagem esconde o animal, apesar de estar ali. Por exemplo, um bife. Esse referente ausente que ele cita é muito atrelado não só com a questão do especismo, como do feminismo, como do racismo, ou de qualquer outra opressão. Então, acho que não sei se você já ouviu falar desse termo. Não, é a primeira vez, eu vou inclusive pesquisar. Mas eu concordo, a Claro. gente trabalha nessa dinâmica na nossa cultura onde a violência se expressa na linguagem. Tanto que na história, quantos anos nós aprendemos nos livros didáticos uma visão da escravidão, falando das pessoas que foram escravizadas como escravos, como se eles nascessem escravos, como se o destino deles fosse a escravidão, sem identificar todo o processo de violência e desumanidade que se Uhum. estabeleceu desde a captura deles até os navios negreiros e a chegada e as vivências terríveis aqui no nosso país. É uma forma, assim, né? Inclusive se apaga a história, a memória muitas vezes se apaga em vários processos por conta disso. Muito bacana, eu vou Uhum. pesquisar isso, Rafa. Obrigado. Sim, o referente ausente tem muito disso que você falou, e é realmente um processo de você desculpabilizar o opressor daquilo que ele está fazendo. Você tira, Uhum. por razões múltiplas, aquela humanidade ou aquela sensibilidade. Então, por exemplo, no caso dos animais, como eles estão o bife, né? Aquele bife um dia foi um pedaço de um boi, né? Só que quando Uhum. a gente fala bife, quando a gente fala comida, quando a gente fala prato, é, sei lá, tempero, a gente está dissociando as pessoas, o consumidor, daquilo que foi antes da sua origem, e com isso a gente pode criar vários argumentos. Por exemplo, tem muita gente que ai, não sei como é que eu falo, deslegitime, enfim, tira a Deslegitima. legitimidade, isso, das lutas, né? E aí coloca que, por exemplo, os animais não sentem dor, coloca o animal como uma máquina. Tem algumas teorias assim contra, inclusive até negacionistas da ciência, mas que muitos pecuaristas, muita gente, mesmo consumidor, utiliza para permanecer com o consumo e ignorar o fato de que foi um ser vivo que sentia e que tinha tudo aquilo, sabe? Esse é só um exemplo. As mulheres Uhum. também, por aí vai. Eu acho muito Um princípio bem pertinente. legal. Muito Uhum. pertinente, até porque a gente se situa no campo do espiritismo, a gente não pode esquecer que o espiritismo é também ciência. E sendo ciência, ele dialoga com as pesquisas contemporâneas de todas as áreas. E, por exemplo, as temáticas que se referem à violência em relação a humanos ou não humanos, tem pesquisas sérias, como a que vocês abordam nas diversas possibilidades que vocês têm, e que a gente precisa estabelecer pontes de diálogo para perceber que, como espírita, eu não posso negar a ciência. Seria a atitude anti-espírita. Allan Kardec chega a dizer na revista Espírita que o Espiritismo preconiza a liberdade de consciência. E na Gênese que o Espiritismo dialoga com a ciência, por ser uma doutrina progressista. E que se ele tivesse equivocado em algum ponto, o Espiritismo se modificaria nesse ponto. Mas o que acontece? Quando a gente vai falar de sofrimento de qualquer ser da criação, a gente percebe que nós temos bases filosóficas na doutrina espírita, porque é uma doutrina que coloca em alto estandarte, fora da caridade, não há salvação. E como caridade não é doar coisas que não nos servem, essa é uma faceta, a caridade material, mas a caridade é, na tríade proposta pelos espíritos, benevolência, perdão e indulgência. Benevolência não é outra coisa senão buscar o bem de todos os seres. E isso deve nortear minha conduta no processo constante de autossuperação, de renovação, evidentemente. Porque nós não estamos prontos, nós somos um projeto em construção. Agora, quando nós identificamos, e aí aproveitar o ensejo que tu me dás, Nath, de que talvez alguém na seara espírita diga não a um tema que não conhece, nós precisamos pensar assim.
É claro que o Espiritismo nos convoca a uma certa circunspecção. Quer dizer o quê? O espírita não é um entusiasta tresloucado de tudo que aparece, senão nós vamos entrar em modismos. Nós precisamos fazer essa abertura de quem ama a ciência. Olha, eu vou dialogar, vou verificar, vou pesquisar, vou fazer aí pontes epistemológicas, mas eu não posso negar a quantidade de artigos de produção científica sobre um tema que está demonstrando que está na base da crise ecológica que a gente vive. Agora, por que será que há companheiros que possam ser assim tão negadores da ciência? É por paixão e ignorância. Paixão pelas suas próprias ideias, o que denota uma dificuldade moral chamada orgulho, e ignorância porque muita gente não tem, com todo carinho eu digo isso, o mínimo de cultura científica. Nós vivemos num país, meus queridos amigos, em que a educação básica é negligenciada na qualidade que as pessoas têm direito. Então, também, no bojo, essas pessoas são vítimas também de um processo mais amplo, de um projeto infeliz de manter as pessoas na ignorância. Cabe a gente, enquanto espírita, cristão, se esforçar por criar espaços de diálogo, de estudo, de popularização da própria ciência e da própria doutrina espírita. Me parece, ao menos, né? Sim, perfeito. E puxando o gancho do que você está falando, eu estou com o seu sumário do seu livro A Linguagem do Coração, né, que você fez até o merchan de divulgar, que foi lançado recentemente, né, pela FERGS, é assim que fala, FERGS? FERGS, A Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então tá. Que você começa, né, no seu prefácio mostrando o que nós temos hoje em dia, né, que é uma cultura de ódio em várias esferas diferentes, e por todas essas justificativas que você colocou também, né, ainda da nossa, enfim, do que nós temos de primitivo dentro de nós, que se coloca para fora. Mas tem um capítulo que você fala o exercício da compreensão lidando com a raiva. Eu acho que, assim, como você poderia colocar em passos uma pessoa que hoje não faz a menor ideia do que seja comunicação não violenta, pratica a sua comunicação ainda sendo violenta? Quais seriam esses passos para ela lidar com essa raiva e exercer essa compreensão frente ao outro, sabe? Perfeito. Quanto à raiva, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que ela é uma emoção básica do ser humano. É natural sentirmos raiva. O que é prejudicial é nutrir a raiva, é tornar a raiva uma constante emocional, viver com raiva. E aí os especialistas já apontaram os problemas que se desenvolvem no próprio organismo. Mas do ponto de vista espiritual, a gente pode observar o que é esse sentimento da raiva, em que ele está enraizado. Os espíritos vão nos ensinar que nós temos dois elementos que nos jungem, nos prendem às nossas inferioridades. É o orgulho e o egoísmo. Kardec disse isso na Gênese, no capítulo 18, Sinais dos Tempos, quando ele nos lembra que a gente tem um avanço intelectual extraordinário. Ele está falando isso no século XIX. E que naquele momento era preciso avançar, elevar o sentimento. Então eu preciso identificar a minha raiva, mas trabalhar por acolhê-la. Aliás, há um pensador zen budista que eu gosto muito, refiro no livro, a sua obra é de psicologia, na verdade, que é Thich Nhat Hanh, vietnamita, foi defensor dos direitos civis ao lado de Martin Luther King Jr. E o Nhat Hanh vai lembrar isso, que a gente tem que acolher a raiva como quem acolhe uma criança rebelde. Ou seja, aceitar que eu tenho raiva, não é fingir, viver uma santidade aparente, onde eu tenho fala mansa, mas sou irritável por qualquer coisinha. É realmente se desvestir dessa capa da religiosidade do passado. Ser autêntico. Olha, eu tenho raiva. Mas eu sei que a raiva cultivada por muito tempo me produz dificuldades, inclusive de reequilíbrio, de harmonia, de buscar o meu melhor. Então eu preciso, ao acolhê-la, trabalhá-la. Por que eu estou sentindo raiva? Marshall Rosenberg vai dizer que toda a agressão revela uma necessidade não atendida. Toda atitude agressiva, nós podemos dizer, ou raivosa, o sentimento da raiva, quando extrapola o que é necessário no nosso processo evolutivo,
Ele revela uma necessidade que a gente precisa identificar. Por que eu fiquei com raiva com o meu vizinho que está fazendo obra no horário que eu estou dando aula pela internet? E aí eu vou buscar a necessidade, olha, eu precisava de silêncio nesse momento, eu preciso de respeito às minhas atividades. Buenas, mas ele não sabe da minha vida. E aí eu vou ter que aprender a dizer isso para a pessoa. Marshall chama de pedir o que enriquece a vida. Pedir. Ir lá e conversar. Dizer, olha, aquele horário do aula, toda quarta-feira, você poderia mudar o horário da obra? É possível que a gente negocie isto? Ou crie outra estratégia, vou para outro lugar, enfim. Mas se eu não pedir e ficar a exigir, a resposta natural é o contrário do que eu estou esperando. É assim entre nós. Ou com uma criança, você pede para o filho uma coisa agressivamente, por medo às vezes ele faz, e quando ele se encoraja ele não faz. Mas quando a gente pede, dependendo do nível, obviamente, do desenvolvimento cognitivo, da faixa etária que a criança está, ela vai olhar e dizer, tá pai, e vai lá e faz. Aquilo que tu gastavas num sermão, tu não precisa mais, porque ele entende, porque há uma ativação da compaixão natural que todos somos portadores, quando eu peço com o coração. Isso é da espécie humana, não é, e é do espírito imortal, porque nós somos vocacionados ao amor. Então o ideal é reconhecer a raiva, mas se ela vive em mim de forma patológica, buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, buscar as terapêuticas sérias. A gente vive um período, Nath, também de muita oferta de propostas que às vezes são postas para tirar o dinheiro das pessoas. Sim. Se eu, com todo respeito a qualquer profissional de terapia integrativa ou alternativa, mas tem questões, daqui a pouco a pessoa está vivendo uma síndrome de Burnout, e aí ela está se tratando com o coach. E, embora o coach possa fazer um excelente trabalho, há o terapeuta especializado para isso. Então, a gente tem que buscar os profissionais da saúde mental quando percebe que nós não temos o controle que nós imaginamos sobre nós mesmos, porque pode estar aí também questões de ordem genética, orgânica, né? Ou de estratégias que ele vai nos ajudar a desenvolver. Mas para trazer a comunicação não violenta para o cotidiano, com o tempo eu fui trazendo o entendimento, Nath, que ela não é uma técnica, que ela é uma filosofia de vida. E que ela precisa nortear a minha visão. Então tu falavas da questão da compreensão, né? Como é que eu compreendo o outro? Eu preciso alargar o meu olhar sobre o outro. Para isso eu preciso abrir mão do julgamento, dessa mania que a gente tem de enquadrar as pessoas no modo em que a gente pensa a vida. Isso é revelação do nosso orgulho. Todo mundo tem que ser do meu jeito? Ah, claro que há um mundo ideal que a gente sonha, mas forçar os outros a ser como eu quero que eles sejam revela arrogância da minha parte. E desconhecimento do processo educativo da criatura humana. Quantas vidas nós levamos para agora conversar sobre uma forma em que a linguagem seja guiada pelo coração? Sabe lá o que nós andávamos fazendo para hoje a violência ser algo que nos incomoda e que nos convoca a uma outra atitude? Né? Deve ter se esgotado o limite da gente. Para hoje a gente está pensando nisso. Então a compreensão, de maneira simples, para mim, o exercício está proposto por Emmanuel no livro Viajouro, e eu refiro aqui na obra. É a base até desse capítulo. Emmanuel vai propor que nós busquemos, através do Chico, ele diz isso, o olhar de Jesus sobre as criaturas. Jesus não via em Maria Madalena uma pecadora, uma pessoa de vida bagunçada, não enxergava em seu irmão Pedro o pescador tosco, em Judas o traidor, não enxergava nessas criaturas, nesses nossos irmãos, o potencial divino a desenvolver. E aí ele não condenava, porque ele não congelava a pessoa no seu equívoco. A empatia nasce do não julgamento e a compreensão também. Há uma trajetória que as pessoas tiveram para estarem sendo como estão sendo. Mas elas estão sendo, não serão sempre assim, como a gente também já deixou de ser muita coisa ruim que a gente já foi um dia. É isso. Então exercitar
o olhar de Jesus. Como é que Jesus veria esta ou aquela pessoa? Como é que Jesus enxergaria essa pessoa que me xinga no trânsito, que me agride por uma escolha que eu fiz para garantir sustentabilidade da vida planetária, que me ofende por causa da minha fé, por causa da minha cor, por causa das lutas que eu abraço? E aí a gente vai tendo um olhar que o Paulo Freire, sem ser reencarnacionista, tinha. Ele vai dizer no clássico A Pedagogia do Oprimido, que eu confesso que eu desconfio que a obra foi proibida não pela proposta de mudança da ordem social que ele propõe ali, mas porque era uma obra que preconizava o amor. E quem oprime treme as pernas diante do poder do amor. O Paulo vai dizer assim, que era necessário, na superação das situações limite dos oprimidos, humanizar também os opressores. Porque quem oprime se desumaniza. Quando nós fazemos dos nossos irmãos das outras espécies mero objeto de consumo, quando transformamos o próximo em degrau de uma escada social para que subamos e viemos a fazer manutenção dos nossos privilégios, nós somos aqueles que estamos nos desumanizando. Então é preciso ter compaixão com quem oprime. Mas compaixão com quem oprime não é aceitação do erro. Não, a não violência diz não a qualquer atitude que negue a dignidade intrínseca dos seres. Mas, por compaixão, não posso nutrir desejo de vingança. Justiça caminha com misericórdia também. Já falei bastante, vou tomar um mate, fala aí, por favor. Perfeito. Não, sem tirar nem pôr, assim, perfeito. E eu tava pensando enquanto você falava, né, a importância, eu acho, assim, da comunicação não violenta dentro do MOV, porque o MOV nasceu com essa proposta justamente porque o Rafa e outros integrantes fundadores do MOV no comecinho faziam parte de um grupo de vegetarianos e veganos espíritas que se ofendiam constantemente, né, e principalmente ofendiam pessoas que ainda estavam nesse processo ou que ainda comiam carne, né? E por isso que nasceu o MOV com essa proposta. Então eu fiquei pensando assim, que não faz muito sentido no caso de pessoas que estão, mesmo aquelas que estão parando de consumir, como aquelas que estão ainda muito na ignorância nesse assunto, a gente utilizar desse meio, porque nós já fomos assim. E 5 anos atrás, eu era uma pessoa que achava ridículo uma pessoa parar de comer carne porque achava que a pessoa ia morrer, ou que a pessoa era louca, ou que a pessoa tinha uma certa insanidade por deixar de comer aquilo que era tão gostoso e tão comum, e, sabe? A gente era recheado de preconceitos e nós passamos por um processo de desconstrução individual e única de cada um que nos faz ser quem somos. Essa fala sua de que as pessoas agem como agem por uma questão não só histórica, eu acho, da existência atual, mas a gente sendo reencarnacionista, sendo espírita, sabendo que existe todo um passado que nós não fazemos ideia, que a pessoa não faz ideia do porquê ela age assim. E que muitas vezes nós já talvez agimos até de pior forma do que ela atualmente. Então, assim, não cabe a nós julgar de maneira nenhuma essa existência ou as outras pela pessoa agir como ela age, mas sim incentivar cada um, nós individualmente e elas também, essas outras pessoas, a sair dessa zona em que elas estão, a corrigir também esses problemas. E eu acho que essa fala de Jesus, né, de não se preocupar com o cisco que está no olho do irmão, mas sim na trave que está no meu, eu acho que, assim, de usar aquela coisa do avião, sabe? Que o avião cai primeiro a máscara em você e no próximo. Então, primeiro você coloca a máscara em você, você se salva para depois pensar no próximo. Eu acho que cabe nesse sentido essa linguagem de você se preocupar primeiro com aquilo que você consegue mudar e aquilo que você já mudou, que você acha que faz sentido para você, você já conquistou alguma virtude, auxiliar aquele que ainda não conquistou nesse processo. Assim como o outro também pode te ajudar num processo que você ainda não conquistou. Essa troca. Eu acho isso fabuloso, assim, maravilhoso. E eu acho que é um ponto para a gente começar a falar do assunto do Natal, por isso que eu estou de vermelhinho, que eu assim, sou apaixonada por essa época do ano. Minha casa está toda enfeitada, eu adoro. E assim, a gente está fazendo parte agora esse mês de lives especiais do Natal, né? E eu fiquei pensando assim, como a gente pode colocar e praticar essa linguagem do coração no Natal, né?
Porque eu fiquei pensando assim, e eu vou te contar um pouquinho do que acontece na minha família. Faz 5 anos que eu não como carne e faz 3 que eu me tornei vegana. Eu lembro que o meu primeiro Natal que eu parei de comer carne, eu olhei para a ceia, eu não tinha noção nenhuma de espiritismo, assim, eu parei por dó dos animais mesmo. Eu olhei para aquilo e fiquei pensando assim, quase que eu peguei o peru, que eu falei, ai, só hoje, eu acho que só hoje não vai ter problema. Quantos animais eu já não salvei? Eu ficava dando desculpinhas assim, né? Quantos animais eu não salvei? Será que na noite de Natal não posso? Não tinha noção, né, desses aspectos que hoje eu tenho. E aí, beleza, eu fiz a minha ceia normal, não levei nenhum prato, não tinha conhecimento nenhum, comi aquilo que deu para comer e foi um Natal ok, assim. Conforme foram passando, as pessoas foram percebendo que eu comecei a postar mais nas redes sociais, meus familiares, né? Então, quando eu chegava no Natal, as pessoas já tinham conhecimento de que eu era vegetariana, de que eu lutava a favor dos animais. Começou a vir os questionamentos, as perguntas, eu sempre não sabia de comunicação não violenta, mas falava sobre aquilo que eu acreditava. Só que eu lembro, assim, de querer começar a questionar o porquê que as pessoas estavam comendo animais mortos no Natal. E eu lembro da minha mãe olhando pra mim feio, com aquela cara feia, tipo, você não vai abrir a boca, porque é Natal. Mas Uhum. eu ficava com aquilo aqui dentro, assim, que não conseguia botar pra fora. Então, o que eu pensei? E aí eu já tava começando a transicionar pro veganismo. Eu acho que eu vou levar uns pratos sem carne. Porque vai que as pessoas começam a gostar daquilo e eu não tenho que começar a puxar o assunto. Será que o assunto não vai vir naturalmente? E aí comecei a fazer, na época ainda então, eu consumia laticínios, comecei a fazer, as pessoas começaram a gostar e pedir receita e tal. E aí o assunto começou a surgir. Só que até então, tranquilo, assim, alguns outros primos, parentes começaram a se tornar vegetarianos também, eles ficavam felizes de eu trazer alguns pratos para eles consumirem também, porque eles não tinham muito o que comer também. E aí, quando eu me tornei vegana, eu falei assim, não, agora não vai ter jeito, eu vou ter que fazer uma ceia pequenininha para mim, porque não vai ter jeito. E eu comecei a fazer um pouquinho mais do que eu poderia consumir sozinha. Eu levava 4, 5 pratos diferentes. Eu ficava dias cozinhando para poder levar para casa da minha tia. Uhum. E aquilo começou a causar um burburinho, assim, porque nessa época o meu priminho desenvolveu uma alergia à caseína. Então, ele só consumia aquilo que eu levava para ele. E todo o Natal começou a ter essa expectativa de o que a Natália vai trazer para eu poder consumir também. Nisso, outros primos se tornaram vegetarianos também, sem ser por minha influência, né, claro, na vida deles. E aí, no Natal passado, eu comecei a trazer salpicão de carne de jaca. E a minha tia, ela já tem a cultura de fazer salpicão de frango todo ano, já tem 30 anos, eu acho que ela faz. E é tradicionosíssimo, né? Só que daí, no Natal passado, todo mundo devorou o salpicão que eu fiz antes de chegar na metade dela, assim. E o assunto da noite foi sobre aquele salpicão. Queria receita, queria saber por que eu tinha optado por isso, aí queriam saber por que eu era vegana, e assim foi. E aí a minha tia veio conversar comigo e falou assim, Natália, eu acho que, e a gente não sabia da pandemia, né? Eu acho que no Natal que vem eu vou ter que fazer metade, porque eu vou levar para casa, a primeira vez em 30 anos, que eu vou levar para casa metade do meu salpicão, que todo mundo acaba em 15 minutos. Porque você devorou e você vai ter que fazer mais, porque amanhã, no dia seguinte a gente voltava, né, pro déjà vu que a gente brinca, para comer o que sobrou do Natal, da véspera. E eu não tinha o que levar e ela tinha só aquela metade que sobrou, né? Então eu falei assim, tia, não é por mal, assim, eu nem esperava que isso fosse acontecer. Mas eu acho que é uma coisa assim que faz sentido na minha vida, eu quis compartilhar com a família. Então, se peço desculpas, não era essa a minha intenção, mas ela ficou muito feliz de saber que pelo menos ela ia usar menos ingredientes, não ia precisar usar o frango, e até pediu a receita da carne de jaca, como que eu fazia a carne de jaca, sabe? Então, assim, eu comecei a perceber, fechando a minha fala, que o exemplo e principalmente o estômago, muitas vezes convence muito mais, acho que 100% convence mais, do que a gente ficar fazendo discursinho, palestrinha, e falando do porquê que Jesus não aceitaria uma ceia cheia de bicho morto, como isso não faz sentido, sabe? Então, se o Natal acontecesse hoje, do jeito como sempre aconteceria, eu acho que ainda assim eu teria uma visão ainda mais não violenta, por tudo que eu aprendi esse ano, sabe? Eu acho que seria ainda Uhum. mais maravilhoso do que foi no Natal passado. E eu sei, e por isso que eu queria falar com você sobre isso, que muita gente não tem essa sorte de ter um familiar que compreenda a sua questão e você consiga compreender a posição dos outros. Então, como que a gente poderia utilizar o Natal nesse sentido? E as pessoas, por favor, quem se tiver vontade, a gente tem um inboxzinho ali, uma caixinha de pergunta, dá para a pessoa escrever o seu relato, como é que é no seu Natal, e a gente pode ver como é que a linguagem do coração se encaixa nas situações de cada um aqui, né?
Bom, tem questões que a gente precisa considerar a priori, assim. O Natal vai ser sempre o reflexo do que a gente é durante o ano. Se nós temos coisas não resolvidas, conversas difíceis não levadas à solução, afetos não apresentados, dores não trabalhadas, elas vão aparecer quando a gente se reunir. Então, a gente precisa começar a desenvolver a capacidade de dialogar sem agredir, né? De apresentar as nossas questões, de ouvir. Isso em qualquer tema da vida. Porque as relações, às vezes, Nath, a questão não é nem a alimentação de alguém. São outras questões e a alimentação vira o objeto de discussão para se poder trazer à tona o problema. Tem pessoas, nesse estágio evolutivo que a gente se encontra, que elas se conectam pela disputa ou pela agressividade. Você já deve ter observado pelo conflito. Tem gente que nem gosta que a gente fale em resolução de conflitos, porque elas perdem o papel social de onde estão, porque são aquelas pessoas que se alimentam. Eu estou me referindo aos conflitos negativos, porque conflito é natural, é da condição humana. O conflito te convida, por exemplo, no caso que tu trouxestes, a usar outras estratégias de diálogo, outras possibilidades. Se o pessoal não tivesse dito nada, talvez não pudessem consumir o salpicão que tu fizeste, que, aliás, tu vai ter que compartilhar a receita aí depois, tá? Pode Bom, deixar. então, A gente vai ter um acho que e-book. esse acho que é um ponto importante. A gente considerar que nós somos o que somos, no Natal ninguém muda, e que aquilo que a gente não trabalha no ambiente doméstico, nos diálogos na família, até aquilo volta. Assim como a exclusão de um familiar. Isso lá naqueles estudos do Bertin Hellinger, ele se refere a isso. Quando a gente começa, alguém na família lá vira, entre aspas, a ovelha negra, uma expressão terrível, não é? Essa pessoa, ela pode se afastar, o outro assume aquele papel. Porque nós temos aprendizagens com essa pessoa que a gente não está desenvolvendo, a gente está escondendo a possibilidade. E aí, isso retorna. É a lei de causa e efeito, em outras palavras. É a lei de causa e efeito. E na família, a gente tem que lembrar que a luz da reencarnação, quem é que está ali? São anjos? Não. São espíritos, alguns afinizados pelos caminhos do amor e outros por conflitos, por crimes em comum, por histórias não bem equacionadas. E nós retornamos ao proscênio terrestre para a convivência familiar para aprendermos a nos amarmos uns aos outros. Então acho que para mim são dois pontos que eu precisava falar a priori, assim. Mas há um terceiro, que talvez seja assim o mais desafiante para a gente. É que nós estamos em uma pandemia que não está no finalzinho, não. Está numa das circunstâncias mais terríveis que ela já esteve, por conta de vários fatores, inclusive de logística do país e do mundo, para lidar com um desafio como esse, porque nós não nos preparamos, falando assim em termos de coletividade, para lidar com algo que é um efeito, os estudos têm apontado, muito relacionados à matança de animais, à desertificação de florestas e ao consumo, né, absurdo que nós temos produzido dos recursos naturais. Mas está na base dessa crise, ou dessa policrise, como diz Edgar Morin, a questão da produção de alimentação de origem animal. E aí a gente entra desde o sofrimento até as questões mesmo de desequilíbrio ecológico, porque a indústria, ou melhor, os investidores dessas indústrias não enxergam as questões de compaixão e as demandas da própria mãe natureza para que nós possamos conviver com ela. Nós precisamos aí, como diria o Papa Francisco, de uma conversão ecológica. Nós, espíritas, temos base doutrinária filosófica para isso na própria doutrina. Não é preciso... Claro que a gente busca as referências e dialoga com elas, mas a gente tem base filosófica para isso. É só prestar atenção mesmo no que a doutrina nos ensina. Mas aí, na hora, nós vamos estar juntos ou não no Natal? Não sei. O ideal seria que nós não nos juntássemos. Em termos de cuidado
e amor uns com os outros. Porque, por exemplo, a minha região de nascimento, a metade sul do estado, aqui do Rio Grande do Sul, ela está com bandeira preta. Quer dizer, Nossa. são alarmantes os indicadores de contágio. Nós estamos refletindo ainda se nós vamos poder nos reunir. Por quê? Em respeito aos mais velhos da família, em respeito aos que estão em grupo de risco, em defesa da vida. Talvez esse seja um momento, Nath, meus amigos que nos acompanham, de expiação coletiva ou de provação coletiva, como quisermos, em que mais somos chamados a viver o amor em essência. O amor ágape mesmo, o amor cristão profundo, que demanda renúncia do gosto pessoal em prol da felicidade e do bem-estar do outro. Porque nós nos acostumamos, numa cultura de matriz consumista, a apresentar amor no Natal dando coisas, enchendo as pessoas de coisas. Crianças, depois os pais andam desesperados, não sabem onde vai botar tudo que as crianças ganham. E as crianças não precisam de vô e vó, de tio e tia no Natal. Elas precisam da família sempre. Nós não precisamos demonstrar afeto somente no Natal. Eu preciso, se estou longe, ligar para o meu irmão, para a minha irmã e dizer, olha, eu te amo, cara. Por quê? Porque isso é amor. Agora, nós enchemos o estômago. Alguns se utilizam de alcoólicos e se abraçam rindo. Nós estamos comemorando, e eu sei que é duro isso que eu estou dizendo, me perdoe, mas eu tenho que falar com honestidade. E a gente está vivendo o espírito do Natal naquele momento? Será que a celebração do Natal não seria um eu te perdoo? Ou me perdoa pelo que eu fiz ou pela minha ausência? Não seria o momento da gente zerar algumas questões, restaurar vínculos, reparar danos, estabelecer obrigações, uma visão restaurativa, por exemplo, em que há coisas que não estão bem resolvidas em família? Porque tem uma confusão, Nath, da paz como ausência de conflito. Ou da paz como sorrisos e tintins. E a paz nunca foi isso. Não a paz de Jesus. A paz de Jesus é uma paz de consciência que nasce no coração daquele que se dispõe a servir e a amar, ainda que tenha que enfrentar as feras, e as feras, diz Emmanuel, na atualidade, são os homens. Então eu fico pensando, o que será o Natal de Jesus em tempos de pandemia? Talvez seja uma videoconferência em que a gente possa dizer juntos, né, em prece, graças a Deus, continuamos vivos, nos amando. Logo mais a gente vai poder estar junto de novo. Ou nós vamos estar, os que já vivem na mesma casa, todos com os cuidados necessários, para que possamos ter um Natal no ano que vem, se Deus permitir. E vamos também eliminando do nosso ambiente o consumismo, a violência na alimentação, o consumismo nos presentes. Quem sabe restaurando um pouco da simplicidade do Natal de Jesus. Lembrando de ações solidárias que nós podemos fazer, porque o nosso excesso poderia garantir a ausência da falta de pão na mesa de algum irmão. Se nós pudéssemos, por exemplo, abrir mão de uma parte da nossa ceia, os que assim procedem, e pudéssemos atravessar a rua, estender ao companheiro ou a um cão, a um amigo, desses sem nome que ninguém enxerga, e que a gente encontra Jesus quando conversa com eles. Eu vou contar uma história aqui que eu não costumo contar, Nath, mas a inspiração me toma e eu vou tomar a liberdade de contar. Francisco de Assis, você sabe o que a história conta, foi quem criou o presépio. Sim. E quem não gosta de um presépio de Natal?
Está na cultura cristã ocidental. Eu tenho um pequenininho aqui em casa. Bom, há uns anos atrás nós participávamos da juventude espírita. Eu já fui jovem, pode não parecer, mas eu já fui. E nós éramos um grupo de irmãos idealistas. E fomos chamados à época, como uma experiência de treino pelos espíritos amigos, a desenvolver um trabalho junto aos que residiam nas ruas da minha cidade. Naquela época nós não tínhamos, por exemplo, a experiência do crack. No máximo tu encontrava as pessoas alcoolizadas utilizando o álcool esse de higiene para suprir as suas necessidades. Eram situações de realmente doer o coração da gente. Homens e mulheres inteligentíssimos, com habilidades técnicas, jogados à rua como um trapo de gente. A primeira pessoa que nós encontramos na caravana da fraternidade, que assim nós nomeamos Alta de Souza, em homenagem à Alta de Souza, e ao trabalho de outros companheiros, como o Divaldo e o Chico, né? A gente se inspirava muito nesses dois companheiros. A gente encontrou um companheiro paulista na rodoviária da minha cidade. E quando nosso projeto era muito simples, era um grupo de jovens espíritas, nós preparávamos uma sopa, levávamos e sentávamos para conversar. Nada demais. Nós sabíamos que nós éramos os mais beneficiados. Quando nós sentamos e chamamos o companheiro de irmão, o nome dele era Oswaldo, eu nunca esqueci. Uhum. O Oswaldo começou a me contar a parábola do bom samaritano. E nós começamos a chorar. O Oswaldo era espírita, alcoolista em tratamento. Chegou à minha cidade, foi assaltado. Seminu, foi pedir roupa. E as pessoas lhe entregaram bebida, mas não lhe deram pão nem roupa. Aí um grupo de amigos, beneméritos, na época nós éramos estudante. Estudante no Brasil, vocês sabem, a gente faz a multiplicação das moedas para sobreviver. E aí alguém nos ajudou e nós compramos passagem, vimos roupa, acolhemos o irmão na casa de um confrade e no outro dia o encaminhamos à sua cidade. Aquela foi uma lição que eu nunca mais esqueci, porque nós fomos ouvir Jesus de novo, mas agora na boca do povo. Passado algum tempo nesse trabalho, nós alugamos uma garagem, sofremos um preconceito dos vizinhos, as pessoas ficaram desesperadas, porque a gente vai criando uma sintonia espiritual que, na época, os companheiros andavam atrás da gente depois na cidade, né? Os que viviam a rua e que recebiam algum atendimento. Nós ficamos amigos, era comum da gente... Eu estar indo para o meu trabalho, na frente do meu trabalho, eles vinham nos abraçar, assustava às vezes pessoas que não entendiam o que estava acontecendo, porque nós fazíamos à noite sem qualquer propaganda. Não tinha, graças a Deus, Facebook nem Instagram na época, mas se hoje tivesse e nós fizéssemos esse trabalho, nós íamos vetar, porque a intenção era um trabalho com apoio da Casa Espírita em que ninguém aparecesse. Era uma oficina de autoeducação para a gente, e hoje eu enxergo melhor isso, passado essas décadas. Mas nós tínhamos então o desejo de um dia de recolher os companheiros, arrumamos um chuveiro, arrumamos possibilidades dos homens se barbearem e fizemos um galeto, como uma ceia antecedendo o Natal. E à época era o que nós entendíamos que seria uma forma de beneficiá-los. E havia no grupo um senhor negro com um olhar... Os olhos dele eram esverdeados, e um olhar penetrante, e uma cara cerrada. Eu lembro da gente entregar os alimentos e conversar, e ele ficava observando-nos, todos os movimentos. E eu também observava todos eles. Para mim aquilo era uma escola, fazia uma etnografia da circunstância em que eles viviam. Mas o dia que o grupo resolveu levá-los a esse pequeno espaço, e eu não estava na hora que o grupo chegou, eu tinha ido em casa para voltar depois, dava para fazer tudo a pé, a minha cidade não é tão pequena hoje, a época era um pouco menor, e também eu morava próximo.
e ele se negava a entrar. Ele dizia assim aos amigos: eu só vou entrar depois que aquele gordinho, eu não sei por que ele disse isso, aquele gordinho chegar. O pessoal, quando eu cheguei na esquina, não havia celular, e se havia, eu não tinha, me avisou: olha, a gente está preocupado, porque o fulano disse que quer falar contigo. E a gente era um bando de guri, como se diz aqui, sem experiência em trabalho social ou de base. Mas qual foi a minha surpresa? Quando eu cheguei perto dele, eu sorri, e confesso com um pouco de medo, porque eu não sabia o que acontecia. Claro que a gente eleva o pensamento a Jesus, aos amigos espirituais. E ele me olhou, se aproximou e me deu um abraço. Aí ele me disse assim: como é que é o teu nome? Eu disse: Vinícius. E o teu? E ele disse: Francisco de Assis. E deu um sobrenome, que eu não lembro o sobrenome. Eu fiquei paralisado. Porque era uma lição da espiritualidade. O nome dele era Francisco de Assis alguma coisa. Mas para nós era uma lição. E aí ele me disse: eu queria te dizer que eu gosto muito de ti. E eu acho até que eu te conheço de outra vida. Nossa Senhora. Nos abraçamos, nos emocionamos e depois fomos para a atividade com os companheiros. Hoje, pessoalmente, eu não faço mais esse trabalho, mas foi uma abençoada escola. E por que eu trouxe isso? Para dizer o seguinte: talvez, meus queridos amigos, sem nenhuma radicalização da ideia, o Natal de Jesus seja mais do que a ceia com os nossos. Esse é um momento crucial das nossas vidas. Nós estamos em plena transição planetária. E uma pandemia com uma policrise que denota no seu bojo uma profunda crise humanitária está a pedir de nós, espíritas cristãos, uma atitude compassiva. Jesus está nas ruas, esperando o Simão Sirineus. E talvez olhando o sofrimento desses companheiros, dessas companheiras que estão nas favelas, nas vilas, como se diz aqui, no morro, debaixo da marquise, às vezes com compaixão pelo seu bichinho maior do que muitos de nós, com o nosso cão, eu diria grosseiramente, de marca, porque tem gente que tem cachorro de marca, né? A gente começa a pensar: será que eu não tenho nada a aprender com esses companheiros? Natal é tempo de compaixão. Não vale a pena brigar em casa. É preciso exercitar o silêncio, a escuta. A pessoa que fala com agressividade conosco é alguém que está precisando de um ouvido samaritano. Vamos ouvir, sem reagir. Mas não esqueçamos que a nossa família não está circunscrita aos laços consanguíneos. E há muita gente lá fora, ou dentro de casa, pedindo a nossa presença compassiva para que as suas dores sejam aliviadas. E quando a gente se voltar a aliviar a dor desse ou daquela, certamente a gente estará celebrando o Natal com Jesus. É isso que eu gostaria de dizer. Ai, Vinícius do céu. Ai, obrigada por compartilhar essa história tão bonita e tão necessária, né? Foi muito, muito bom de ouvir, tá todo mundo elogiando nos comentários. E a gente já tá com o nosso tempo estourado, infelizmente. Eu queria, assim, poder ficar horas te ouvindo, foi muito maravilhoso. Acho que foi o Gilson. Teve uma pessoa que comentou que essa live, deixa eu ver se eu acho. Esta conversa deve ser vista por milhares no movimento espírita. E eu diria mais, né? Para todo mundo, para toda a humanidade, não só a doutrina espírita ou mesmo só o cristianismo, né? E eu acho que foi muito precioso esse momento estar contigo, viu? E você sabe Obrigado. que antes mesmo de você falar do rapaz que se chama Francisco de Assis, eu já tive uma inspiração para a gente fechar a nossa live com a oração de São Francisco, que eu acho que ela é a maior oração, talvez tirando o Pai Nosso, não sei, mas eu acho que ela é o maior exemplo da comunicação não violenta, de servir antes de ser servido, né? De esperar o serviço. Então, acho que a gente pode fechar com ela. Eu posso fazer ela, mas aí sem cantar, porque eu não sou cantora. Eu acho que ela é linda cantada, mas eu vou só falar mesmo na oração. Vou desligar meu Perfeito. ventilador.
Quero aproveitar a oportunidade para agradecer. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós. Amém. Então vamos fechar os nossos olhos. Imaginar a figura doce de Francisco de Assis, nosso companheiro de jornada, que nos inspira tanto. E a Jesus, nosso irmão maior, nosso exemplo máximo da não violência, que nos inspire nesse momento, nessa oração que nos ensinaram. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver trevas, não, onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais compreender que ser compreendido, consolar que ser consolado, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para que se viva a vida eterna. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Francisco de Assis, por mais uma semeadura, e que esteja conosco hoje, sempre, nesse mês do Natal, com as nossas famílias, e que essas reflexões possam ser levadas para o nosso cotidiano, para a nossa família, para a nossa convivência, nos mostrando que o caminho do amor, da compaixão e da não violência é também o caminho de Jesus. Que assim seja, Pai querido. Aí é difícil falar a oração sem cantar, né? Eu me perco. Mas acho que deu, né? A intenção. Perfeito. Obrigada. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Queria desejar um ótimo sábado a todo mundo que esteve conosco, né? Foi muito especial. E, enfim, estamos sempre conectados, né? Como eu falei no começo, a gente está vivendo um momento de pandemia, a gente tem que se cuidar, cuidar dos nossos e exercitar esse amor à distância, exercitar essa solidariedade, essa esperança que nós temos entre nós, porque a gente forma correntes de luz na minha casa, na sua casa, na casa dos outros integrantes do Move, de quem nos assiste, e por aí vai, né? Esse Natal tão diferente, que seja um Natal de muito exemplo, de muito amor, e que a gente possa aprender muito com isso que estamos passando hoje, tá bom? Obrigada a todo mundo, viu? Obrigada, Vini. Tchau. Então, Tudo de tchau, bom. gente. Tchau.